Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Meus amados irmãos, peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e divulguem, esse canal. Esse vídeo aqui, pequeno vídeo, breve vídeo, para falar sobre questão de igreja. Eu vejo constantemente nos comentários dos meus vídeos as pessoas dizendo que igreja igual pessoas salvas, só. Então as pessoas dizem que isso é a igreja, que isso define igreja. Ou seja, para negar a instituição igreja como uma instituição, como algo organizado, como questões de hierarquia e tudo mais. Só que nós temos várias passagens bíblicas que vai mostrar muito claramente que a igreja não é somente pessoas crentes ou pessoas salvas. A igreja é muito mais do que isso. Primeiro, vejam só, Jesus chega a instituir a sua igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus diz a Pedro que vai dar as chaves do reino dos céus a Pedro. E tudo que Pedro ligar na terra será ligado no céu, tudo que Pedro desligar na terra será desligado nos céus. Ou seja, aí já temos uma autoridade em destaque a Pedro. Pedro é o primeiro. Jesus vai dizer também a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como se peneira o trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Quando tu creres, quando tu te confirmares na fé, confirma também os teus irmãos. Jesus chama Pedro depois da ressurreição e pergunta: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Sim, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus é o único pastor. Ele dá a Pedro a autoridade de pastor e diz: apacenta minhas ovelhas. Pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, os demais do colégio apostólico também são pastoreados, podemos assim dizer, unificados na fé por Pedro. Depois pergunta pela terceira vez: Simão, tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro ficou triste com a terceira pergunta, mas disse que Jesus sabia tudo, sabia que ele o amava. Aí Jesus vai dizer: então, apacenta as minhas ovelhas. E nós podemos ver constantemente palavras assim. O apóstolo São Paulo perseguia os crentes. Sim, Jesus vai dizer: por que tu me persegues? Quem é esse Senhor que eu te perseguo? Tu és Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí alguém pode dizer: está vendo, Paulo perseguia as pessoas. Se Paulo perseguia as pessoas e logo Jesus vai dizer que era ele que estava sendo perseguido, então a comunidade de crentes, a igreja, é apenas pessoas salvas. Só que veja, Jesus vai dizer assim: eu queria que um evangélico me explicasse essa passagem dentro daquilo que realmente é o contexto dela. Jesus vai dizer o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele caridosamente e corrige o teu irmão. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Jesus diz: mas se ele não te ouvir, chama uma ou duas testemunhas e vai até ele e orienta aquele irmão. Chama uma ou duas testemunhas. Veja, eu sozinho já não sou a igreja, porque eu vou até ele, ele não me ouviu. Eu chamo uma ou duas testemunhas. Eu vou até ele, Jesus disse: se eles não ouvir uma ou duas testemunhas, levai aquele irmão à igreja. Então veja, se eu não consigo convencer o irmão do erro que ele está, se uma ou duas testemunhas não conseguem convencer o irmão do erro que ele está, Jesus diz que ele deve ser levado à igreja. Como assim levado à igreja? Como assim? Levado à comunidade de pessoas e dizer: olha, esse aqui é um pecador, sem vergonha? Claro que não. Jesus está dizendo que é para levar quem? Aos líderes da igreja. Jesus chamou uma multidão. A multidão veio até Jesus. Desta multidão, Jesus chama 72 discípulos. Desses 72 discípulos, Jesus tira 12 apóstolos para enviá-los. Ou seja, nós podemos ver hierarquicamente a igreja no sentido hierárquico, onde tem pastores, presbíteros, que são também os anciões, e os bispos, os pastores, que eu falo, os bispos, melhor dizendo, os presbíteros, que são também os anciões, e os diáconos. Aí está a igreja. O Concílio de Jerusalém é uma prova concreta de que a igreja não é só pessoas salvas. A igreja é pessoas salvas, mas sobre o pastoreio de um grupo hierarquicamente instituído por Jesus. Bispos, presbíteros
e diáconos. Isso é nítido, isso é claro. E essa igreja, ela tem uma liturgia. O próprio Jesus, você pega São João capítulo 13 até o 17, 18, você vai ver Jesus celebrando um culto, celebrando a missa, celebrando a liturgia, tomando o pão, dando graças, partindo, dando aos seus discípulos, tomando o vinho, dizendo que é o seu corpo, o seu sangue, que é o sangue da nova e eterna aliança, e dando aos seus... Ou seja, existe uma hierarquia na igreja, existe uma liturgia na igreja, e fora disso, não é igreja, são comunidades eclesiais de base, ou comunidades cristãs que estão se formando, mas não é igreja, não é a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja não consiste em um só membro, mas a união de muitos membros forma a igreja. E esses muitos membros, você vai para São Paulo, 1 Coríntios 12, 13, 14, ele falando sobre os dons e também sobre a liturgia, como celebrar a liturgia de forma hierárquica e de forma ordeira e organizada. São Paulo vai dizer lá muito claramente que existe um ministério tal, ministério tal, ministério tal, ministério tal. Então, meus irmãos, negar a igreja como estrutura, Leonardo Boff fez isso, com aquele livro dele lá sobre hierarquia, igreja, hierarquia, poder, alguma coisa assim, não lembro. Mas ele tentou fazer isso. Por quê? Porque isso está impregnado, naqueles que querem destruir a igreja. Isso é uma ação do próprio Satanás. Lutero, na Reforma, negou a igreja. Lutero negou a igreja. E como fez isso? Dizendo que não existe mais sacerdócio ministerial. O sacerdócio é o sacerdócio régio. Todo mundo é sacerdote. Todo mundo é sacerdote. Todo mundo pode fazer as vezes de sacerdote. E todo mundo pode fazer o que qualquer sacerdote faz. Batizar, casar, blá, blá, blá. Não existe isso. Estude a igreja dentro das cartas apostólicas, dentro dos 4 evangelhos, e você vai ver que existe uma instituição. Quando Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei. O que é que uma pessoa edifica? É claro que é uma instituição, com regras, com leis. Tudo isso está nítido e claro nos evangelhos. Não entremos nessa dos protestantes, porque quando eles vão dizer que não existe igreja e que qualquer grupo de pessoas que se reúne só porque diz que crê em Jesus é igreja, assim eles podem abrir igreja todos os dias e cada um ganhar, lucrar com esses tipos de coisas que vão sendo chamados de igreja. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e viva a igreja de Cristo Jesus. Salve Roma!